episódio do nosso podcast Além do Esteto. Hoje tenho várias convidadas especiais para a gente discutir sobre mulheres na ciência e representatividade. Somos alunos do primeiro período da Universidade Unidom Pedro Áfia, curso de Medicina. Me chamo Maria Carolina, Renata Cordeiro, Fernanda Ângelo, Yara dos Santos e Beatriz Lopes. Bem, falar de ciência é falar também de como ela foi construída, né? De como foi a base dela. Que foi ali de uma sociedade patriarcal, em que o homem dominava todas as áreas. Isso restringiu a participação da mulher na ciência. Durante muito tempo, nós mulheres não podíamos frequentar a universidade. E a cultura patriarcal, ela tinha estereótipos de gênero. O homem tinha uma construção social e ele tinha que se comportar daquela forma. A mulher tinha outra construção social e ela tinha que se comportar daquela forma, né, que a sociedade esperava dela. Quando ela tentava fugir desse papel, ela encontrava resistência, discriminação, preconceito. Mas mesmo com todas as dificuldades, com toda a desvalorização, muitas conseguiram se destacar. Inclusive, entre elas, Marie Curie. É isso. E falar sobre Marie Curie, eu queria iniciar logo com uma frase que ela colocou em um dos seus livros, né? Estou entre aquelas que acham que a ciência tem uma grande beleza. Né? Ela é uma mulher, né, nascida na Polônia, né, apaixonada por a ciência, mas infelizmente na Polônia não era permitido a mulher acessar, ter o direito à universidade. Chegou a cursar uma universidade clandestina, mas teve que parar. Quando ela veio para a França, né, ela conseguiu aí sim a sua vida acadêmica, concluiu o curso de Física e Matemática, e aí sim também adentrou a vida na ciência. Né? E foi em 1903 que ela ganhou o Prêmio Nobel, junto com seu esposo e um amigo deles, né, pela descoberta da radioatividade. Em 1906, ela foi a primeira professora da Universidade de Sorbonne, na França. Então, ela foi a primeira mulher também a ensinar uma universidade naquele país. Né? Em 1911, ela ganhou o seu segundo prêmio do Nobel, com a descoberta do rádio e do cobre. Então, a única mulher também até hoje a conquistar 2 vezes esse prêmio. É isso. Ela também ganhou, né, ela construiu, junto com todos esses prêmios que ela ganhou, uma instituição Curie, né, que observava como a medicina utilizava o rádio na cura para pessoas com câncer, né, no setor da oncologia. E, junto a esse tempo, como estava na Primeira Guerra Mundial e estava tendo muita morte com soldados, ela conseguiu desenvolver em um carro um raio-x. Então, ou seja, ela pegava esse carro e levava até os centros onde estavam existindo ali aqueles conflitos. Salvou a vida de muitos soldados. Uma equipe de mulheres também que ela conseguiu puxar para dentro, para estudar, e dando mais abertura ao espaço da mulher. Então, ou seja, ela é uma grande percussora, né, para uma representatividade, para dar abertura a mulheres e até lá. Né? Sua filha também, ela conseguiu fazer com que a filha ingressasse nesse mundo tão fechado. Né? A sua filha também ganhou o Nobel com a descoberta da radioatividade artificial. Né? Então, como ela é uma professora de universidade, para ela, o ensino não era só baseado em práticas regulares, mas sim, o aluno tinha que estar na mão na massa, o aluno tinha que criar experiências, né, ter o seu relato vivido, e não somente estar ali, assistiu a aula e foi embora. Não, ela já via além do tempo. Né? E eu acho muito legal a gente fazer uma conexão entre o passado e o presente, né? Porque isso mostra que a presença feminina não é uma coisa de hoje, é uma construção histórica, de muita resistência, de muita transformação, de acordo com o tempo. E eu acredito que as mulheres hoje, elas estão onde estão, porque no passado, outras mulheres tiveram a coragem de quebrar regras, dar a cara a tapa e lutar pelo que queriam, pelo que almejavam e entrar no mundo da ciência, por exemplo. E eu acredito que elas deixam uma galera de muita resistência, né? Que inspira as novas gerações. E também uma versão com a luta, com o sucesso, com as conquistas, que isso com a mulher sendo a protagonista da história, né? Exato, Beatriz. Inclusive, eu acredito que existe um exemplo perfeito sobre isso, da conexão mesmo, né, da representatividade entre essa construção antiga e mais atual, que é Maria Odília Teixeira, né? A primeira mulher negra a se formar médica no Brasil. Ela se formou aqui mesmo em Salvador. Ela é baiana, de São Félix do Paraguaçu, né? E ela se forma aqui em Salvador como primeira mulher negra, não só a se formar médica, mas primeira mulher negra a lecionar naquela universidade, né? Ainda no século XX, ela se forma em 1909. Então, entenda como deve ter sido desafiador para ela
num século ainda extremamente marcado pelo patriarcado e pelo racismo, né? Quanto ela deve ter enfrentado barreiras e precisado ser resiliente para construir esse caminho na ciência e ser uma mulher tão inspiradora, né? Existe uma matéria no CREMEB que traz as bisnetas dela, que hoje são médicas, e falam como a trajetória de Maria Odília inspirou esse caminho delas na medicina. Então, ela não só inspira as próximas gerações da sua própria família, as próximas mulheres da sua própria família, mas diversas meninas negras que sonham em construir caminho dentro da ciência, né, e combater esse patriarcado, combater esse racismo que afasta essas mulheres, nós mulheres, desse espaço, né? Então, Maria Odília, ela tem uma trajetória de construção intelectual muito brilhante e de resistência política também, né? Até com o próprio marido, ele foi um preso político durante a ditadura, então a gente entende que é uma mulher de muita fibra e muito inspiradora mesmo nesse caminho, né, da ciência e esse caminho político também, né? É importante, né, trazer esse processo de construção da mulher inserida, né, na ciência, na pesquisa, e trazer a própria linha do tempo em relação ao século, né, toda a vivência da mulher em relação a essa questão do preconceito, que já foi colocado aqui, com essas representantes do século XIX, do século XX, né? E atualmente, né, como exemplo, podemos citar a nossa doutora Jaqueline Góes, né, soteropolitana daqui da Bahia, né, nascida em Salvador, uma mulher jovem, formada em biomedicina pela Universidade Baiana. E a história da doutora Jaqueline ela é interessante porque ela iniciou toda a sua trajetória na pesquisa através do Instituto da Fiocruz, né, como aluna de iniciação científica e construindo mesmo um caminho todo direcionado para a linha da pesquisa, que é algo que até para a própria sociedade, comparando no período da pandemia, é muito distante, um mundo desconhecido. O que é a ciência, como a ciência ela está próxima da sociedade, qual é o nosso comportamento mediante isso, né? E pensar numa mulher, né, de origem, mulher negra, né, mulher preta, de origens socialmente, financeiramente, economicamente não tão próxima, ou de uma família que vivencia esse espaço, foi um destaque na vida da doutora Jaqueline e também destaque para muitas mulheres, né, que já estão, inclusive, inseridas. Né? Existe um percentual de mulheres atuando na área da saúde, em laboratórios, especificamente, como a própria doutora Jaqueline já trouxe isso como exemplo em algumas entrevistas, à frente de vários projetos e com êxito, com grandes descobertas, mas que não foram divulgados. Né? Projetos que a sociedade acabou não tomando conhecimento. E no período do coronavírus, por exemplo, em 2020, em fevereiro de 2020, foi algo assim muito divulgado, né, porque uma mulher, né, preta descobrindo, né, realizando, participando, atuando como coordenadora, né, de um projeto para sequenciar o primeiro genoma, né, do Covid-19, e não é só por conta dessa descoberta, mas no período em que isso foi colocado para a sociedade, para o mundo da comunicação, levando para a sociedade esse conhecimento, foi em um momento onde a sociedade ela estava no escuro, né, sem saber o que realmente iria acontecer conosco, né, não especificamente só no Brasil, mas no mundo todo. Então, ela atuou de forma brilhante, junto com outros membros e outras mulheres também na equipe, mas é importante trazer esse destaque da doutora Jaqueline, especificamente nesse período de 2020, e também de 2015 a 2016, aqui na Bahia, como em alguns estados do Nordeste, houve um surto do Zika vírus, né? E a doutora Jaqueline também atuou, né, junto a uma equipe, no sequenciamento do Zika vírus, né? Ela teve também esse reconhecimento e toda a sua trajetória, após a academia e a graduação, ela sempre se destacando nesses projetos. E atualmente a doutora Jaqueline, ela também vem se apresentando, né, nas suas redes sociais, que não é mais específica particular, ela traz isso, mas se transformou em uma rede de informações para levar para a sociedade como a sociedade deve realmente se aproximar desse mundo, desse universo da ciência. E o mais importante, gente, a doutora Jaqueline, ela recebeu várias premiações, não dá nem para listar aqui todas as premiações, mas o que podemos, né, trazer para vocês como informação é que diversos segmentos, institutos de pesquisas, congratularam a doutora Jaqueline nesse processo de descoberta, nessa participação da ciência, da mulher na ciência. E o mais interessante, você tem instituições que atuam no universo infanto-juvenil, como com adolescentes, com jovens, adultos e com pessoas também mais velhas, né, idosos. E no mundo infanto-juvenil, por exemplo, podemos citar aqui a Mattel, que criou, né, uma boneca Barbie
inspirada na doutora Jaqueline. O próprio Instituto Maurício de Souza também que trouxe uma personagem, a Milena, também comemorando isso, né, trazendo essa personagem vinculada à doutora Jaqueline. Então, podemos identificar como essas instituições estão levando a importância do jovem, da criança, do jovem, ele começar a sua inserção, né, na academia, na parte científica, se interessando também pelos projetos científicos, tanto nas escolas como também nas universidades. Então, é importante chamar a atenção da mulher nesse mundo da ciência e o que é que ela traz de importante para o universo feminino e para toda a sociedade. Excelente, Yara. A partir desse debate super rico, né, a gente fez uma provocação a partir de uma pergunta para algumas mulheres que constroem esse caminho na ciência, que a gente acessou. Seria: que mensagem você deixaria para futuras gerações de meninas que pensam em seguir carreira na ciência? Olá, meu nome é Mariana, eu tenho 23 anos, sou estudante de medicina e hoje eu venho com alegria falar sobre algo que me toca profundamente, a participação das mulheres na ciência. Desde pequena eu sempre fui cercada por mulheres fortes, inclusive a minha mãe, uma profissional da área da saúde que sempre foi minha inspiração. Foi com ela e com outras mulheres da minha família que aprendi ainda cedo sobre cuidado, resiliência e determinação. Elas foram meu primeiro exemplo de que o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive em laboratórios, hospitais, universidades e centros de pesquisa. A presença feminina na ciência não é apenas uma questão de representatividade, é sobre enriquecer o pensamento científico com outras vivências, sensibilidades e perspectivas. É sobre cuidar da saúde com empatia, investigar com paixão e, claro, transformar com muita coragem. E para as meninas e mulheres que sonham em trilhar esse caminho, eu deixo uma mensagem super importante. Não deixem que dúvidas ou barreiras apaguem o brilho daquilo que vocês acreditam. A ciência precisa de vocês e do olhar único que só vocês têm. Sigam firmes, mesmo quando aparecer difícil. Lembrem-se, vocês não estão sozinhas. Estamos todas construindo esse futuro juntas. E eu acredito no poder da ciência feita por mulheres, porque quando uma mulher avança, todas nós avançamos com ela. Ser uma mulher negra na ciência é ao mesmo tempo resistência e transformação. É ocupar espaços que historicamente nos foram negados e ainda assim manter a cabeça erguida todos os dias. A trajetória ela não é fácil não. Enfrentamos olhares de dúvida, solidão e constantemente temos que provar nossa capacidade. Mas é justamente por isso que estamos aqui, para abrir caminhos, romper ciclos e inspirar outras meninas que sonham alto e acreditam que pertencem a qualquer lugar. Nossa presença ela não é necessária, ela é urgente. É parte de uma luta ancestral que começou muito antes de nós e que continua viva em cada passo que nós damos. Estamos fazendo história e transformando um sistema que não foi feito para nos acolher. Isso é força, isso é cura, isso é ciência viva. E eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte disso. Nós mulheres carregamos dentro de nós a força das que vieram antes, das que lutaram caladas e das que ousaram sonhar alto, mesmo quando o mundo dizia não. Ser mulher preta, pobre e mãe é um caminho desafiador, mas é também carregar um poder imenso, o de transformar realidades, abrir caminhos e inspirar outras meninas. Acreditem no seu valor, mesmo quando não forem levadas a sério. Busquem apoio em quem acredita nos seus sonhos e se cerque de pessoas que enxergam o seu brilho. Nós pertencemos aos laboratórios, às universidades, aos congressos, às descobertas. A ciência precisa da nossa inteligência, criatividade e vivência única. Nunca deixe que o racismo, o machismo ou a desigualdade social digam onde vocês podem chegar. Lutem, sim, mas vivam com orgulho, com alegria e com amor. A nossa existência já é resistência e o sucesso será revolução. Sigam firmes. Vocês não estão sozinhas e o futuro também é de vocês. Fala pessoal do podcast Além do Esteto, para mim é uma alegria responder essa pergunta sobre as futuras gerações de meninas na ciência. Bom, tudo começou comigo lá na iniciação científica e foi a partir de um incentivo de uma professora minha no terceiro semestre que divulgou uma vaga na iniciação e eu me submeti à inscrição e fui selecionada após o processo de toda a etapa da inscrição. Com isso, o que eu quero dizer para cada uma de vocês que me escutam: façam. Vocês vendo essa divulgação na iniciação científica, despertando esse desejo, ou no mestrado, ou no doutorado, façam, se inscrevam, busquem, vejam pessoas referências no seu campo e busquem, porque é essencial a presença feminina nesse ambiente. Hoje, nós já observamos essa presença de mulheres na ciência, mas quanto mais, melhor. E o trabalho em equipe é sempre benéfico, viu? Então é isso, pessoal. Um beijo e foi um prazer responder você. Voltamos, como vocês puderam ver, né? Vivências diferentes, mas muito sobre o que a gente vem discutindo sobre representatividade, né? Sobre o quão importante essas mulheres que a gente elencou e as mulheres do nosso dia a dia mesmo que estão na ciência são para essa construção, né? Para esse espaço aberto para mulheres construírem conhecimento, né? Dentro da ciência, dentro da medicina, enfim.
E acredito que seja isso por hoje. Eu estendo essa discussão para vocês, né? Acho que é um tópico que precisa sim fazer parte do nosso dia a dia, é um tópico muito importante. Queria agradecer a todas as meninas por esse debate super rico. E é isso, muito obrigada.